vou espremer você para tirar informação boa. Vamos lá? Vamos lá. Legal. Olá, amigos e amigas da revista Coaching Brasil. Estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez, edição 121, falando sobre capitalismo consciente. E nós vamos conversar com mais um ator. Nós vamos conversar com Alex Marson. Alex, seja muito bem-vindo a esse nosso dossiê, a esse nosso papo. Muito obrigado, Luciano, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando contigo. Maravilha. Então, vocês vão conhecer um pouquinho o Alex, mas eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço aqui. Quem já conhece os nossos vídeos já sabe, o Alex não sabe. Então, primeira pergunta, você está pronto, Alex? Vamos lá, eu acredito que estou. Alex, quem é você? Muito bem. Acho que esse é o tipo de pergunta que pode ser respondido de várias formas, né, Luciano? Eu vou tentar trazer aqui um pouco para o contexto, né, do que nos reúne aqui nesse momento, focar talvez um pouco na minha trajetória profissional e algumas coisas que me trouxeram também para abraçar essa comunidade do capitalismo consciente, né? Eu sou um paulista de São Bernardo do Campo, então comecei a minha relação com as empresas e com a indústria, particularmente, muito cedo na minha jornada. Com 14 anos, entrei numa escola Senai que ficava dentro de uma fábrica da Volkswagen, acho que você deve conhecer, né, Luciano? Na época, aquela unidade da Anchieta de São Bernardo entregava 25 mil pessoas. Era um universo bastante particular, assim, foi uma forma muito interessante de se passar ali esse período ali da vida de criança ainda, digamos, né, entrando lá com 14 anos, em um período em que as relações eram muito tensas, né, entre colaboradores e empresas. Acho que a gente vivia, quando a gente fala e no contexto do que a gente vai discutir, acho que trataremos desse tema de modelos mentais, de como as estruturas são criadas a partir desses modelos mentais. Nós vivíamos ali um tempo realmente de bastante divisão, né? Era muito nós e eles. E construí minha carreira profissional com várias experiências muito relevantes assim para esse contexto de compreender o papel das organizações na sociedade, né? Em um outro momento da minha carreira, estava lá no headquarters, na matriz global de uma empresa americana, do então maior fabricante de autopeças do mundo, quando essa empresa, que basicamente foi um dos grandes responsáveis pela construção do estado de Michigan, onde eu morava, entrou no então maior processo de recuperação judicial da história do setor de manufatura do mundo, né? E ver esse papel das organizações com essas diferentes polaridades ali, né? Se por um lado tivemos tanto desenvolvimento econômico em função do sistema de trocas capitalista, da revolução industrial, por outro lado, tem uma série de coisas que sempre me deixaram muito curioso, né? Tentando trazer de volta aqui para aquilo que você me perguntou, que era dizer quem eu sou. Eu sou curioso, apaixonado por esse universo das organizações, de como elas impactam a sociedade. E procuro trazer para a minha prática mais consciência a cada dia, uma evolução a cada dia de desenvolver uma compreensão maior disso e, a partir dessa compreensão, agir de forma coerente aí também com o mundo que a gente quer construir. Maravilha, Alex. Muito bom. O Alex, ele assina um artigo nesse nosso dossiê, e o título do seu artigo é Incorporando os conceitos do capitalismo consciente à estratégia da empresa. Então, o Alex, como empresário, vai ser muito interessante aqui ver como é que isso acontece na prática. O tema do capitalismo consciente, ele está aqui no nosso radar já há um bom tempo, e felizmente a gente conseguiu fazer esse nosso dossiê agora, e suscitou uma série de comentários, né? A maior parte deles entra num certo descrédito das pessoas, até por falta de informação, de que essas duas palavras possam combinar, capitalismo e consciência. Então, as pessoas ainda estão muito ligadas, até pela experiência que elas têm nas empresas onde elas trabalham, de um capitalismo ainda exploratório, que usa o ser humano como uma laranja, espreme, espreme, sobrou bagaço, joga fora. Conta um pouco para a gente, Alex, como é que pode ocorrer essa mudança desse modelo exploratório para um modelo mais consciente que contempla todos os participantes, né, os chamados stakeholders?
Que legal, Luciano. Eu acho que é só a partir, né, o que eu estou convencido nesse momento é de que é só a partir da transformação individual de cada ator do sistema. Né? É o nosso processo de desenvolvimento interior que é capaz que permite que coletivamente a gente produza resultados melhores. Né? Acho que a gente pode dizer assim, uma frase do professor Otto Scharmer, né? Coletivamente produzimos resultados que ninguém quer, no fim das contas. Isso sai muito do plano individual. Talvez quando a gente fala, quando eu penso em capitalismo consciente hoje, e é muito curioso como essas duas palavras se juntam, né? O professor Ed Freeman é um dos grandes pensadores, conhecido como o pai da teoria dos stakeholders, né, digamos, e ele é um professor de ética nos negócios, né? E ele fala a mesma coisa, ele fala isso é um oxímoro, né? Isso seria alguma coisa, duas palavras que não se juntam, né? Ou relata brincadeiras que são feitas com ele muitas vezes quando ele fala que ensina ética nos negócios, fala deve ser um curso curto, né? Deve ser uma disciplina muito rápida de se falar a respeito dela, né? E capitalismo consciente acho que carrega um pouco disso também. E se a gente for se prender realmente as palavras, né, e for analisar, talvez não seja possível realmente ter capitalismo consciente. Né? E eu digo isso não porque eu não acredito, não sonho e não trabalho para construir esse capitalismo consciente, mas por entender que capitalismo consciente significaria dar a mão invisível do mercado de Adam Smith à consciência, né? Enquanto essa consciência ela reside nas pessoas. São pessoas conscientes trabalhando nesse sistema de troca que já está comprovado, que já é comprovadamente o melhor que nós conseguimos inventar, né, como humanidade até hoje, que produziu tanta riqueza, prosperidade, que produziu bem-estar, digamos, né, em uma série de aspectos, né? A gente pode dizer que, em vários aspectos, nós vivemos o sonho dos nossos bisavós. Né? É claro que, para isso, nós talvez tenhamos, ou acho que posso dizer claramente, né, para isso nós exploramos demasiadamente os recursos naturais, nós passamos a nos enxergar separados da natureza, separados uns dos outros, e assim produzimos também uma série de coisas que hoje nós temos plenas condições de ter a consciência de que precisamos dar um passo para uma sociedade de regeneração. Mas, no final das contas, Luciano, para mim, isso é mais vivo a cada dia, é somente a transformação interna de cada indivíduo, né? E nesse contexto onde a gente está, lideranças empresariais são alavancas muito potentes do sistema. Né? A nossa capacidade de promover transformação ela é muito significativa. O capitalismo consciente traz muito isso para a gente, esse protagonismo de falar, ó, não é esperando de governos, não é esperando de outros atores que a gente vai promover a transformação que a gente quer. Temos condições de ser, como eu estava dizendo, alavancas potentes no sistema, e para que a gente use essa alavanca de uma forma regenerativa, essa regeneração precisa começar dentro de cada um de nós. Agora, para a gente ter esse capitalismo consciente, tirar só essa visão do lucro, da remuneração do acionista ou do dono da empresa, para que todos os atores que participam desse processo eles recebam, vamos dizer assim, uma parte interessante disso tudo que é gerado. O que tem que mudar na cabeça do empreendedor ou do acionista? Eu acho que se a gente, vou pegar uma trilhazinha aqui, Luciano, para tentar responder essa questão, né? Quando a gente observa qual era o posicionamento das empresas, o posicionamento através da fala dos CEOs, de como as empresas se moviam como como parte da sociedade, né? Principalmente se a gente pega, por exemplo, uma época começando a partir de um pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, uma era muito humanista por conta de tudo aquilo que a gente percebeu durante aquele período difícil do que era necessário para nós para colaborarmos, né, em termos de construir os melhores resultados para todos. A gente viveu esse período onde estava muito claro nessa construção essa perspectiva de que a gente precisa se perceber interdependente no sistema.
né? Nos anos 70, então, a gente começa, essa prosperidade do pós-guerra começa a secar, essa pressão por resultados dos agentes econômicos e tudo isso, ela começa a aumentar, e isso dá lugar para algo que talvez seja o grande ícone disso tudo, talvez seja aquele artigo do Milton Friedman no New York Times, onde ele fala que a responsabilidade das empresas é maximizar os seus lucros. Uhum. E que qualquer pessoa que estiver falando qualquer coisa diferente disso, de que a empresa tem um papel social, de que a empresa deve prezar geração de empregos, qualquer coisa, por mais rasa que seja nesse sentido, que essa pessoa está jogando contra o sistema de livre iniciativa, que, no final das contas, é aquilo que faz esse troço todo funcionar, né? E isso é o que passou a ser ensinado para a gente a partir de então, né? A gente está vivendo isso como uma verdade absoluta há mais de 50 anos, né? E me parece bastante claro que a desconstrução disso não é algo que depõe contra o próprio resultado financeiro para os acionistas de uma empresa, para quem tem o interesse justamente na perspectiva econômica de uma determinada organização. Isso fica comprovado já desde a pesquisa que deu origem ao próprio capitalismo consciente, né? O livro do professor Raj, ele buscava lá atrás, traduzido para o português como empresas humanizadas, chamava Firms of Endearment, em inglês, né? Era mais como as queridinhas do mercado, né? Aquela pesquisa dele olhava justamente assim, poxa, nos Estados Unidos as empresas gastam em publicidade e propaganda o equivalente ao PIB da Índia. Era um professor de origem indiana que fica indignado com aquilo e fala, por que algumas empresas que não estão nessa gastança maluca, no final das contas, são as marcas que as pessoas querem consumir produtos, são as marcas para as quais as pessoas querem trabalhar. E ele identifica fatores que conduzem depois, junto lá com o John Mack, a formação do capitalismo consciente como modelo de referência com seus 4 pilares, né? Então, esse movimento, ele, no final das contas, ele privilegia também os resultados econômicos. Então, saindo dessa pesquisa, trazendo talvez para o que há de mais atual e mais aplicado aqui, a pesquisa Humanizadas, realizada aqui no Brasil, acho que já está na 3ª, 4ª edição, e comprova ano após ano justamente de que as empresas que praticam esse capitalismo de stakeholders, que praticam o capitalismo consciente, olhando por um propósito maior das suas organizações, integrando interesses de todas as partes interessadas, de todos os stakeholders, com uma cultura consciente, com uma liderança consciente, ela, no final das contas, ela dá mais resultado, ela dá mais lucro do que a média do mercado onde ela estiver inserida, né? Então, eu acho que é um pouco de... A gente precisa contar novas histórias, Luciano. A gente precisa desconstruir um pouco de algumas verdades absolutas que foram sendo construídas para a gente. De vez em quando, a gente tem que olhar para aquela cartilha do MBA lá e ter a coragem de falar, eu vou fazer diferente. Exato. A nossa edição anterior a essa fala sobre liderança humanizada, que é um termo, que é um tema também que estava aqui na minha agenda há um tempão, e é muito interessante que eu passei 18, 19 anos dentro de uma grande multinacional. Aí eu saí para montar a consultoria. E o primeiro congresso que eu fui assistir de recursos humanos, há 25 a 30 anos atrás, falava sobre liderança humanizada. E aquilo me chocou. Falei, como assim liderança humanizada? Se nós lideramos pessoas, é óbvio que ela é humanizada. Mas, como eu via dentro da empresa onde eu tinha atuado, as lideranças não são humanizadas, né? As lideranças, usando um termo bem brasileiro, elas são muito toscas, né? É muito liderança pela força, pelo grito, pela ameaça, pela coação. E aí, no Brasil, a gente tem uma frase muito famosa, né? Obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E esse modelo está mudando, por quê? Porque as pessoas começaram a querer ser felizes no trabalho. E esse foi um tema que entrou na pauta há uns 20 anos atrás, a questão da felicidade. Aí eu te pergunto, Alex, nas empresas que você está participando, que indicadores de recursos humanos, ou vou tirar o recurso humano, botar gente, que indicadores de gente vocês estão usando para trabalhar essa humanização e esse respeito, tanto em processos de seleção como em processos de demissão? Como é que você está vendo isso? Legal. Em termos de indicadores, assim, para falar num aspecto bem prático, né? A gente, há
4 anos, já de antes da pandemia, 2019, a gente começou em 2018, a gente tem uma prática que tem sido muito bacana para a gente, né? É uma pesquisa trimestral que nós fazemos com os colaboradores, uma pesquisa muito simples, né? Ao final, nós temos um processo de comunicação trimestral, onde eu participo de reuniões com todos os colaboradores junto com a liderança imediata. A gente monta 12 grupos ali na principal unidade, por exemplo, para fazer essas reuniões de uma forma mais próxima com todos. Somos um universo ali de 700 pessoas, para te dar uma ordem de grandeza ali, né? Ao final dessa reunião de comunicação, a gente tem um formuláriozinho onde as pessoas respondem em cima do NPS, né? Então, quanto que elas recomendariam a Rudolph, a Cristal, qualquer empresa lá do nosso grupo como um bom lugar para trabalhar, e a gente pede os comentários e estimulamos realmente que as pessoas tragam aquilo que está pegando, né? E com isso nós substituímos aquelas pesquisas anuais, bianuais de clima, né? Coisa que a sensação normalmente é que as pessoas focam naquilo que importa e o resto não tem nem muito saco para ficar com aquele monte de coisa. E o ciclo trimestral ele acaba sendo um termômetro incrível assim nesse sentido, né? Onde dá para a gente muito cedo identificar qualquer foco de atenção necessário, alguma coisa desse tipo, né? Então, em termos de indicadores, esse índice de satisfação aí, ele acaba sendo o indicador definitivo, que a gente costuma dizer com relação às pessoas, e, obviamente, suportado por um sistema de gestão que segue ali padrões, digamos, daquilo que se verifica em termos de medição direta, muito mais de gestão do que de liderança nesse sentido, né? Quando você fala ali, por exemplo, dessa coisa do manda quem pode, obedece quem tem juízo, de precisarmos falar a respeito de liderança humanizada, né? Diferentemente do capitalismo consciente, é aquela coisa assim, essa segunda parte não precisaria ser dita, né? Poxa, né? Mas, de fato, acho que o que fica muito claro para a gente é que a gente perdeu esse caráter humano nas organizações, nós perdemos o caráter humano nas nossas próprias relações, né? A gente tem dificuldade, tipicamente, nas organizações, de se enxergar como gente, né? A gente usou durante muito tempo, e se usa muito ainda de mercado, muitas analogias que já nos colocam nesse lugar, né? A gente fala, poxa, a empresa tem que funcionar como um relógio, nós somos engrenagens. Exato. Não sou engrenagem nada, eu não sou engrenagem, eu sou muito mais complexo do que uma engrenagem, você e qualquer pessoa que está interagindo com a gente, né? Então, a gente tem trabalhado muito assim também nesse sentido, Luciano, como é que a gente desenvolve, como é que a gente trabalha esse desenvolvimento vertical também no nosso time de liderança. Então, a partir dos nossos líderes, né, como é que a gente ajuda a forjar essa cultura onde cada vez mais a gente consegue resgatar o básico, que é conseguir perceber que do outro lado da mesa, que numa relação qualquer que a gente está tendo profissional, não só internamente entre colaboradores, mas também com qualquer stakeholder que a gente toca, quando eu estou me relacionando com um cliente, com um fornecedor, que no final das contas nós estamos falando de gente. E integrar, eu acho que são talvez duas grandes considerações nesse sentido. A primeira é essa com relação a sairmos desse paradigma de organizações como máquinas, né, para percebê-las como organismos vivos e com essa complexidade toda de ter pessoas ali atuando nesse sistema, e a outra de integração de valores femininos também, que foram muito esquecidos dentro da liderança organizacional, né? Você trouxe na tua fala também bastante dessa coisa, dessa imposição hierárquica, da liderança pela força, né? Eu vou te contar uma curiosidade, Luciano. Eu não sei se você já trabalhou com DISC, né? O DISC é uma ferramenta muito comum de avaliação de perfil, né? E uma vez eu fiz uma avaliação dessa de DISC num processo que eu estava passando, e o meu perfil com relação ao cargo de CEO que eu já ocupava na época, ele é não aderente, né? Ou seja, se a gente vai usar, né, se a gente fosse usar, se a empresa onde eu atuo fosse usar uma avaliação de perfil dessa, cegamente olhar para... Porque a minha dominância é baixa, né? Então, diz que tem lá dominância e influência, não lembro lá. Minha influência é alta, minha dominância é lá embaixo. Meu estilo de liderança não é esse. Contando, né, particularmente aqui, uma curiosidade que acho que traz um pouco, né, da expectativa no DISC do perfil de CEO, é preciso ter uma dominância alta.
Uhum. Precisa ir lá. E eu não conheço suficientemente para fazer uma crítica maior a respeito do DISC, né? Mas acho que é dessas coisas que ilustram justamente o que tipicamente o sistema coloca como expectativa para alguém que Exato. exerce o cargo de liderança. Exato. É, essa é uma coisa interessante, e você falando, eu me lembrei de um congresso de recursos humanos que eu palestrei há uns anos atrás, e aí eu participei de uma mesa. Nessa mesa, em dado momento, as pessoas passaram a fazer perguntas, né? E aí uma pessoa lá da plateia de recursos humanos, ela falou, olha, eu estou muito frustrada, que há tantos anos eu tento fazer mudanças dentro da empresa, e a hora que eu acho que vai, volta tudo para trás, e eu não consigo fazer. O que você acha, Lanes? O que eu devo fazer? Aí eu disse para ela, fulana, como é que se lava uma escadaria? Ela falou, ela parou, pensou, é de cima para baixo. Falei, então, você está entendendo por que não está dando certo, né? Porque ela limpava o degrauzinho dela, ficava limpinho, daqui a pouco vinha tudo de cima para baixo e uau. Então, assim, é muito frustrante, e eu tenho contato com muita gente de recursos humanos, que é quem me contrata, e tem muita gente de recursos humanos muito frustrada, porque procura fazer um trabalho de estruturação e, de repente, de lá de cima, vem todo um modelo mental completamente contrário àquilo que eles estão fazendo. Então, dentro do capitalismo consciente, essa função, recursos humanos, ela ganha uma nova importância. Como é que você vê essa participação e até o que se fala tanto do RH estratégico? Também há 30 anos a gente escuta falar do RH estratégico, mas rarissimamente você vê um RH participando de uma reunião de diretoria para tomar decisões estratégicas. Como é que você tem visto isso? Pois é, acho que vários aspectos. Eu vou começar lá na escadaria, Ah. Luciano. Porque assim eu percebo e enxergo essa dinâmica que você está colocando aí muito claramente, faz todo sentido, né? E é uma das perguntas mais difíceis que a gente tem para resolver, para responder, é quando alguém pergunta justamente, fala, poxa, eu sou um ator nesse sistema que eu cumpro esse fato, né? Como é que eu faço para influenciar o sistema se a sujeira está vindo de lá de cima para o meu degrau aqui embaixo, né? E eu não sei se eu tenho uma boa resposta para isso, que não seja uma reflexão justamente a respeito do papel individual que cada um de nós pode ter no sistema, né? Eu Uhum. acho que muitas vezes a gente acredita também, ao perceber o tamanho do impacto, ao perceber essa analogia da escadaria que faz todo sentido, às vezes, muitas vezes a gente cai num lugar de apatia, Uhum. né? Eu me torno apático com relação àquilo, eu percebo que as coisas já são dadas, portanto, não tem muito que eu possa fazer, e eu me conformo aqui com o sistema como ele é, né? E esse talvez seja um dos maiores problemas que a gente sofre, né? Tem uma frase que a gente usa, que foi resgatada ali, tem aparecido muito no contexto dos IDGs, que é uma fala de um especialista ambiental que diz que ele acreditava que os maiores problemas ambientais eram a perda da biodiversidade, o colapso do ecossistema e a questão do clima, mas aí ele conclui dizendo: eu estava errado, os maiores problemas do mundo são o egoísmo, os maiores problemas ambientais do mundo são o egoísmo, a ganância e a apatia. Né? E o que a gente Exatamente. precisa, no final das contas, é uma transformação cultural e espiritual, muito mais Uhum. do que ciência trabalhando na questão do clima de uma forma direta. Isso também é importante, obviamente, né? Mas precisa ter esse lugar. E aí, pegando esse gancho, o que ficou vivo para mim quando você estava colocando essa questão é a história que os países nórdicos contaram, né? Isso está sendo muito Uhum. resgatado nesse contexto também, a história que os países nórdicos construíram quando eles precisavam se tornar, né? Os países nórdicos pobres, lá, 1850, 150 anos atrás, eram países pobres absolutistas, e tiveram ali essa grande ideia, né, líderes ali daquele país, teve essa grande ideia de falar, poxa, nós precisamos resgatar aqui um conceito lá dos filósofos alemães, lá que é o Bildung, lá do idealismo alemão, e nós precisamos resgatar isso para construir, através do desenvolvimento integral de cada ser humano, democracias sólidas de baixo para cima. Uhum. Né? Então, quando você estava falando de cima para baixo, na hora eu já fui lá para falar assim, ó, a intenção dos caras era justamente essa, era de falar, nós precisamos ter todo mundo vivendo uma outra realidade
de dentro para fora, para que de Uhum. baixo para cima a gente construa democracias sólidas onde essas pessoas não vão buscar em líderes salvadores nesses Exato. momentos de transformação como eles estavam vivendo lá naquela época e como a gente está vivendo hoje, a salvação, né? Então, a gente não pode esperar também que CEOs sejam a salvação. Uhum. Entende, Luciano? Então, essa metáfora ela é boa da escada, mas ela precisa, de alguma forma, fechar nessa de falar assim, ó, Exato. como é que eu faço para ir subindo essa limpeza também de alguma forma diferente, construindo canais para que a sujeira lá de baixo não caia aqui até que a gente chegue no topo, né? Exatamente. Eu acho que eu perdi talvez a essência da tua questão, tá? Não, perdeu não. Perdeu Mas, não. mas, mas, Perfeito. mas veio para mim muito essa coisa assim, realmente de como cada um de nós precisa, no final das contas, se perceber como um ator relevante do sistema, né? Não só dentro das Exatamente. organizações do mundo, de uma forma geral. Exatamente. E aí volta naquele negócio, né? Educação. E educação não é Sim, aprender matemática e geografia. Educação é você ganhar consciência e ter uma análise crítica sobre a realidade. Quando, vamos falar aqui de Brasil, né? O brasileiro fala dos políticos, que os políticos não prestam. Em boa medida, os políticos que estão lá espelham a realidade do povo que está aqui embaixo. Então, concordo plenamente com você. Essa mudança de base educacional vai fazer essa limpeza em cima, né? Isso é fantástico. Eu que a lembro gente vê na política de Brasília, a gente vê na política regional, a gente vê até no condomínio onde a gente mora muitas vezes, né? exatamente, exatamente, né? Há uns anos atrás, eu lembro de uma reportagem que saiu, era uma foto que viajou pelo mundo todo, de uma fila num caixa eletrônico, acho que na Noruega. Uma fila de pessoas ali esperando para sacar dinheiro ali no caixa, no caixa eletrônico. E uma das pessoas que estava na fila era o primeiro-ministro. E aí isso, como assim, o primeiro-ministro na fila, na rua, na fila do caixa eletrônico? E aí foram lá conversar com ele. Ele falou, mas por que o senhor está na fila? Uai, eu preciso tirar dinheiro. Uai, Simples, né? uai, Poxa. simples, né? Então, assim, é uma mudança cultural muito É. forte, né? Muito forte. E eu lembro há muitos anos, quando eu trabalhei muito fortemente com a questão de consciência social, né, de responsabilidade social. E numa palestra, nós convidamos uma grande autoridade sobre o tema, e num dado momento ele choca todo mundo falando: empresas não têm responsabilidade social, pessoas têm responsabilidade social. Uau, isso fez toda a diferença, né? Fazendo o paralelo, né? A empresa em si, ela quer o quê? Ela quer lucro, ela quer gerar lucro para sobreviver e crescer. Pessoas conseguem pensar em pessoas. Então, o capitalismo consciente exatamente entra aí, né? Pessoas pensando como é que eu remodelo esse modelo que explora e faz tudo cair, enfim, para uma coisa melhor, que favoreça a E, todo e, mundo. Luciano, pessoas dão origem a organizações, pessoas moldam a cultura das organizações. Eu costumo, às vezes, pensar numa analogia assim, que uma empresa é que nem se fosse um Frankenstein. Uhum, Né? Então, você montou lá o teu Frankenstein, chega lá uma hora, você vai lá dar um choque ali para dar vida para aquele negócio. Né? uhum, E nessa analogia, eu costumo pensar assim, para que a gente está programando esse nosso Frankenstein? Né? Quando eu vou lá e pumba, né? Agora eu dou vida para uma empresa, para uma organização, para uma pessoa jurídica. Né? sim. Esse é uma coisa potente, né? Esse negócio de pensar que eu criei ali uma pessoa jurídica, eu criei ali alguma coisa abstrata que tem uma finalidade na sociedade, tem uma finalidade no mundo. E essa finalidade ela é muito dada por quem dá vida para essa empresa e por quem depois tem a capacidade de forjar o que essa organização se torna ao longo do tempo, né? Uhum, Então, para que a gente está programando essas organizações? Né? E se a gente programa, né, quando você traz assim, olha, as organizações, no final das contas, as empresas existem para dar lucro, né? Quando a gente programa ela para fazer isso diretamente, a gente fala, o teu objetivo é dar lucro e seguir a legislação. Então, você vai seguir a legislação uhum, e dentro do que te for legal, você vai maximizar os seus lucros. Né? uhum, Essa programação, ela não só ela não gera o melhor resultado, ela não dá mais lucro do que uma alternativa que eu falo daqui a pouco,
mas ela também, ela, eu perdi o meu raciocínio, desculpa. Vamos lá. Mas essa organização que você programou para dar lucro, o patamar, isso que eu queria dizer era isso, o patamar de ação que é regido somente pela régua do que é legal, a legislação é um patamar raso, é um patamar ético muito raso. Uhum. Tem muitas coisas horríveis que a gente pode fazer seguindo a legislação. Né? Sim. Isso é legal. Então, assim, quando eu programei a empresa para fazer isso, ela vai causar um dano social, ela vai causar danos sociais, ela vai causar danos ambientais, ela vai lesar as próprias partes interessadas na empresa, né? Vide N exemplos que a gente tem aí hoje dentro do universo ESG, né? Se a gente pega, assim, exemplos de como foi agora o caso na governança, no caso das Americanas, pega lá no ambiental o que foi para Vale do Rio Doce, todos os problemas lá de Brumadinho e todo aquele negócio, dentro do social, o que foi para essas empresas, para essas vinícolas ali do Rio Grande do Sul, essa questão do trabalho análogo a escravo. Então, você tem destruição de valor, você tem partes que são lesadas por organismos que estão, no final das contas, programados para maximizar os seus lucros. É lógico que nesses casos que eu estou citando, esse patamar legal, em alguns casos, ele foi também beliscado, ele foi violado ali também, né? O que às vezes acaba sendo um fim ali também. Na contrapartida, se essa programação que eu tenho é para um propósito maior, através do qual eu gero um benefício para a sociedade, eu gero um benefício para pessoas, isso gera valor. E esse valor, ele devidamente compartilhado entre os stakeholders, ele vai se traduzir para a empresa, nesse objetivo financeiro da empresa, também num resultado melhor. Então tem muito a ver com isso, justamente. Né? Meu artigo, o que eu tentei colocar, quando me convidaram ali, então, para falar a respeito de incorporar incorporar o capitalismo consciente na estratégia da empresa, o meu caminho foi diretamente para esse lado, de dizer, olha, tem uma parte que antecede o estabelecimento de um plano estratégico, que é a de se dar propósito para uma empresa. Né? E, através desse propósito, gero valor e capturo valor na forma de lucro. Essa para mim, é a sequência válida, é a sequência que gera os melhores resultados, principalmente a longo prazo. Legal. Para a gente ir fechando o nosso papo, eu vi que no seu artigo e no próprio site do Grupo Cristal, vocês falam muito sobre a questão de propósito, né, de sentido. Como é que vocês têm incentivado as pessoas a trabalharem esses aspectos nas suas vidas? Qual é o seu propósito? O que você está fazendo aqui dentro? Qual é o significado disso para você? Muito legal. Quando a gente, o nosso processo, a gente anunciou um processo de transformação cultural guiado por um propósito em 2019 na Cristal. Né? Na época, a marca Cristal ainda não existia, foi na Ruda que esse movimento começou. Né? E quando nós fizemos isso, Luciano, a primeira coisa que a gente fez foi trabalhar esse tema do propósito para as organizações, de se começar a trabalhar esses pilares culturais que passaram a abrir caminho para que nós nos orientássemos a essa declaração de propósito da empresa, que é a de inspirar e desenvolver pessoas para a excelência. Então, essa é a nossa declaração de propósito. A primeira coisa que a gente fez depois de se trabalhar esse aspecto organizacional foi a gente lançou um programa que se chamava Café com Propósito, onde eu me reunia semanalmente, durante um ano, eu me reuni semanalmente com os aniversariantes da semana, durante 2 horas. Então, isso resultava num grupo de aproximadamente 10, 12 pessoas toda semana, a gente fazia algumas ajeitadas ali. O ter em comum o aniversário, ele já fazia com que o recorte fosse muito diverso. Sim. De pessoas. Então, você ia ter um membro do conselho, um operador que entrou a semana passada na empresa, né? Então, assim, gênero, qualquer recorte que a gente pegar, você ia ter um grupo muito diverso. E a gente passava 2 horas conversando justamente a respeito de como é que esse propósito que nos une, ele conversa com o propósito pessoal de cada pessoa. Né? A gente fala muito lá que nós temos essa intenção de sermos um lugar onde as pessoas estão... as pessoas encontram o espaço
para trabalhar o seu projeto pessoal. Que Nós legal. entendemos que, para muita gente, nós vamos estar numa passagem da vida, nós não temos aquela coisa necessariamente, apesar de termos lá pessoas com 40 anos de casa, com, né, muita gente com muito tempo de casa, nós não temos essa pretensão em si de falar, nós queremos trabalhar a retenção para ter aqui conosco, nós queremos que as pessoas sejam felizes com a gente, Sim. enquanto, e se a gente conseguir prolongar esse tempo em que as pessoas estejam encontrando ali o espaço para o seu projeto pessoal, no final das contas, essa é a melhor forma de se trabalhar também o aspecto da retenção, né? Então, isso tem sido trabalhado muito intensamente. Eu estou saindo agora para uma outra, para um próximo ciclo. A gente vai começar agora no segundo semestre um próximo ciclo do café. Ele deveria ter ocorrido originalmente em 2020, a pandemia acabou atrapalhando um pouquinho, ficou lá para 2021, e agora a gente vai sair com uma nova edição aí um pouquinho reformulada desse programa, que foi um baita do sucesso. Que bacana. Foi um baita do benefício também, né? Às vezes as pessoas falam, poxa, como que o CEO vai tirar 2 horas toda semana para fazer isso? Foi uma das coisas mais que produziram o melhor, foram as horas melhor investidas que eu tive durante aquele ano, talvez tenham sido Com essas aí. certeza, com certeza, com certeza. Alex, para fechar esse nosso papo, imagina um líder de média gerência dentro de uma organização que ele tem essa consciência de que tem que acontecer mudanças, mas ele está numa média gerência. Que conselho você daria para ele ser um agente propagador de mudanças? Luciano, eu acho que assim, hoje está muito vivo para mim essa questão do desenvolvimento interior. Então, quer dizer, continuar essa jornada de se conhecer, de se posicionar, de trabalhar as relações, de trabalhar o paradigma de colaboração de uma forma geral, de como a gente instrumentaliza isso. No final das contas, se trata muito, na minha opinião, de contar e atuar nessas novas histórias, né? De como é que a gente... tudo aquilo que a gente fala no capitalismo consciente, eu não conhecia até hoje, né? Falando a respeito de capitalismo consciente em vários lugares, discutindo esse tema, eu não conhecia até hoje nenhuma pessoa que falasse assim, poxa, isso não faz sentido. Isso é uma coisa que está esquisita, que a gente estranha. As pessoas, nos primeiros contatos, elas estranham aquilo. Porque, Sim. de novo, não é a forma como a gente está contando as histórias de como as coisas acontecem nas organizações, de como a gente trabalha esse papel das empresas, das lideranças empresariais, a relação das pessoas com o trabalho, com as suas organizações, né? Então, eu acho que essa forma orgânica, realmente, de simplesmente começar a contar mais dessas novas histórias e começar a atuar mais de acordo com esses novos entre aspas, né, com esses paradigmas propostos pelo capitalismo consciente, é o caminho que, independentemente de onde você estiver hierarquicamente dentro de uma organização, é por onde eu acredito que a gente pode fazer muita diferença. Legal. E a última pergunta. Imagina um jovem que está assumindo a liderança de uma empresa familiar, que a grande parte das empresas aqui no Brasil são ainda empresas familiares, e a gestão que o seu antecessor, o seu pai, tinha era uma gestão mais rígida, de pessoas com medo, mesmo que tenham muito tempo de casa, mas pessoas assustadas, e esse jovem ele quer fazer uma mudança cultural. Ele fala, cara, eu quero trazer essas pessoas para a vida, eu quero transformar isso aqui num lugar gostoso, acordar de manhã e ficar feliz em vir trabalhar. O que seria um começo para esse jovem? Bem legal. Eu vivi um processo de transição numa empresa familiar, né? A empresa, eu atuo hoje na Cristal há 10 anos, estou há 8 anos como CEO, fazendo a transição de quem havia ficado à frente daquela organização durante 4 décadas. Né? E não sou da família, né? Então tive e acho que assim as estatísticas são muito cruéis, né? Acho que, se não me engano, 10% de transições como essa que eu fiz passam do segundo ano, né? E é alguma coisa assim assustadora, não sei se é exatamente esse o número. E eu acredito muito que o sucesso que a gente teve nesse processo, ele se deu muito a uma busca incansável por se revelar a essência daquela organização.
Então, eu trabalhei demais com o Wolfgang, principalmente, que é quem trabalhou comigo esse processo de sucessão, é quem esteve à frente, é o nosso principal acionista, presidente do nosso conselho. Eu trabalhei demais com ele essa coisa de precisamos entender qual é a essência do negócio, né? E que não é a essência dele. Isso é que é uma coisa que às vezes se mistura demais, né? A essência dele ela é multifacetada, né? Qualquer essência humana tem implicações de várias coisas e um trabalho muito aprofundado foi aquele de falar assim, o que disso tudo é a empresa e o que é, no meu caso lá, por exemplo, o Wolfgang, e aquilo que ele vai expressar em outros círculos, aquilo que ele vai trabalhar em outros projetos, porque a gente precisa de coisas que reúnam, por exemplo, no nosso caso, com relação a colaboradores, 700 pessoas, e, além disso, que reúnam todos os stakeholders que estão em volta disso, né? Então, trabalhar essa essência, Luciano, para mim, é etapa zero. É que nem lá quando a gente vai falar da estratégia, é trabalhar o propósito, trabalhar o paradigma de integração dos stakeholders, né? Então, a partir dessa essência, eu entendo que se trabalhar para a gente, por exemplo, foi um processo anunciado. A gente foi lá para falar, ó, a gente quer transformar algumas coisas aqui. Tem uma cultura que nós honramos, respeitamos e que nós queremos perpetuar ou continuar com uma série de características que faz parte dessa nossa cultura e que nós enxergamos como positivo, e tem algumas coisas que, conforme as necessidades mudam, os valores mudam, e a forma da gente agir, ela muda. E a gente trabalhou isso de forma anunciada, estruturada, e olhar, né, para esse líder, eu também trago a recomendação que trago para qualquer líder, olhar para esses 4 pilares do capitalismo consciente e como é que eles podem ter um papel ali dentro desse processo de transformação. Propósito maior, integração de stakeholders, cultura consciente e liderança consciente. Show, maravilha. Alex, o que eu não te perguntei que você gostaria de comentar ainda? Poxa, Luciano, eu acho que foi bastante completo. Eu acho que quando você ia falava assim, agora para a gente fechar, e depois você vinha com mais uma pergunta, mais uma pergunta. Fechamos? Mas foi um prazer conversar contigo. O prazer foi todo meu. Pessoal, conversei com Alex Marson, participou desse nosso dossiê da edição 121. Leia o artigo dele na íntegra, na edição 121 da revista Coaching Brasil, no nosso dossiê sobre capitalismo consciente. Alex, gratidão imensa, meu querido, pela sua participação aqui. Gratidão a você que acompanhou nosso vídeo até aqui. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais. E aí, gostou desse vídeo? Se esse vídeo fez sentido para você, a reciprocidade que eu te peço é você curtir esse vídeo, deixar um pequeno comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também, assim como você, se interessam pelo desenvolvimento humano. Inscreva-se no nosso canal para receber mais atualizações sobre novos vídeos que estamos fazendo. Se você busca conteúdo de qualidade sobre desenvolvimento humano, considere assinar a revista Coaching Brasil. Estamos há 10 anos no mercado, 121 edições, muitos temas que vão agregar muito valor à sua carreira, ao seu pensamento, às suas reflexões. Venha conosco. Como assinante premium, você pode acessar todas as nossas edições e você paga apenas R$ 29,90 por mês.